nosso próximo palestrante é conferencista internacional, consultor e pesquisador da evolução organizacional e humana e especialista em transformação organizacional e em remuneração e reconhecimento. Para nos apresentar o tema Por um Novo Modelo de Gestão, convidamos o pesquisador Vicente Gomes. E para presidir a mesa sobre este tema, convidamos a administradora Elizabeth da Costa Bastos, conselheira do CRA-RJ, especialista em gestão pela Universidade Federal Fluminense e mestra pela Universidade Estácio de Sá. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecemos pela presença e participação na discussão de temas tão relevantes no encontro de administradores. O nosso palestrante, panelista, Vicente Gomes, falará sobre um tema crucial, que é um novo modelo de gestão. Bom, nesses dias eu vim me perguntando por que faço o que faço? Uma pergunta interessante. Por que faço o que faço? Acho que a todo momento, nós, enquanto profissionais, nos questionamos sobre a nossa forma de atuação, sobre a nossa participação nas organizações, e as empresas também se questionam. Um modelo de cadeia de valor, como é que é esse modelo? O que isso vem mudando? Simplesmente o papel do fornecedor nesse processo, a participação do cliente, qual o impacto disso para a sociedade? E aí, esse modelo de cadeia de valor, ele não é mais intrínseco à organização. Ele é um modelo que transcende os muros dessa empresa. E, dentro disso, como fica a competitividade? O foco excessivo no lucro. O que é valor para a empresa, o que é valor para a sociedade, o que é valor para o profissional. Recentemente, eu li um material sobre Gulejac, Vincent Gulejac, e ele falava de metas, desempenho, esse foco excessivo nas metas. Metas que, muitas vezes, não são alcançadas e que causam, já foi falado aqui anteriormente, um estresse no corpo funcional, uma correria, uma falta de profundidade nessas relações e uma competição acirrada interna às organizações. Então, se eu não tenho esse processo de gestão e eu tenho doenças que vão permeando essa organização em função desse tratamento relacionado à competitividade que destoa do que é valor para a sociedade, não focado excessivamente no lucro, qual o vínculo que esse profissional cria com a organização? Como é que é esse processo de reconhecimento? Enfim, diante de tantos questionamentos, o nosso painelista Vicente Gomes falará sobre esse novo modelo de gestão que permeia competitividade, valor, inovação organizacional, e é um repensar da participação do profissional e da empresa com foco na sociedade, não com foco exclusivo no seu desempenho. Queria agradecer a Elizabeth pela boa introdução. Agradecer ao CRA pelo convite. Eu me sinto honrado de estar aqui junto com, não sei, umas 500 pessoas para explorar, pensar e conversar, trazer dúvidas a respeito desses temas que me apaixonam bastante, né? Que, de certa forma, é o encontro do humano com o organizacional e com a vida, com o planeta. Então, eu vou trazer para vocês algumas informações, e essas informações são frutos de pesquisa, de leituras, de dados, de trocas, de evolução dessas ideias. Nenhuma delas é a verdade absoluta ou a certeza última, são apenas perspectivas de talvez um entendimento e um conhecimento que foi trazido no painel anterior, que vai evoluindo.
E eu espero que também isso provoque algumas reflexões e que a gente possa conversar um pouco sobre isso nessas próximas 1 hora, 1h30, tá bom? Muito bem. Eu queria começar um pouco falando da perspectiva de que bom que a gente chegou onde chegou até agora, né? A gente tem aqui os nossos aparelhos eletrônicos, tecnologia, conforto, alimentação, assim, muitas coisas que a vida moderna nos trouxe, inclusive para propiciar que a gente tenha acesso a tanto conhecimento de forma democrática, pulverizada, como nunca aconteceu na história da humanidade. Mas a gente sempre fica curioso de pensar um pouco na grande figura, no olhar de helicóptero ou até de foguete. O que mais esse sistema que a gente está criando até agora e os paradigmas e pensamentos que a gente tem como base para o que a gente faz nos trouxe em termos de mundo, né? Então, nesse um século de vida moderna, se a gente olhar florestas, a gente já depletou 75% do que havia há 100 anos atrás. A gente também destruiu cerca de 30% das terras aráveis, aquelas que nos dão condição de criar alimentos, né? E isso é uma coisa que me preocupa muito, isso talvez não esteja tão espalhado quanto eu acho que deveria estar. Assim, nós estamos promovendo na Terra o maior nível de extinção de espécies como nunca antes, mesmo através de grandes catástrofes no passado, mas o nosso modelo de viver, o nosso modelo de estar nesse planeta tem destruído espécies o tempo todo. Ainda essa semana tem um tipo de rã nos Estados Unidos que está considerado extinto, e as próprias abelhas nos Estados Unidos estão colocadas em risco de extinção, que para o ecossistema é super preocupante, né? E nós não estamos incólumes a tudo isso. Então, nós nos alimentamos, respiramos, bebemos, os efeitos colaterais disso na natureza voltam para a gente. Então, o grau de toxicidade no ser humano, tanto desde a infância, tem aumentado muito, provocando várias reações de saúde, de bem-estar e de capacidade de sobrevivência. De certa forma, a gente está usando mais de 50% do que o planeta consegue gerar de forma sustentável em termos de recursos para a nossa sobrevivência. Água, os materiais, os próprios ecossistemas, a capacidade deles se manterem. E se a gente pensar nos paradigmas que a gente tem hoje de desenvolvimento e crescimento, se a gente quer levar bem-estar para essa população de 7 bilhões de pessoas, e um padrão de vida médio no mundo para essas 7 bilhões de pessoas, o nosso planeta não vai dar conta. Talvez seja por isso que a gente está tão preocupado em colonizar Marte ou buscar outros planetas parecidos com a Terra. Só uma reflexão do sinal dos tempos. Sinal dos tempos, não final dos tempos, porque eu sou muito otimista. Então, para, de certa forma, sumarizar um pouco o que a gente viu desde o início das nossas atividades de hoje, né? A gente está vivendo num mundo, isso é um termo cunhado pelos militares dos Estados Unidos, mas que se espalhou rapidamente no contexto organizacional e de negócios, um mundo VUCA, né? Que é um mundo mais volátil, onde as mudanças são cada vez mais rápidas, exponencialmente, crescendo exponencialmente cada vez mais rápidas. Ele é incerto, são muitas variáveis, tem muitas coisas que surgem sem a nossa preparação para isso. E, de certa forma, essa imprevisibilidade nos traz um questionamento a respeito de como é que a gente vai pensar ao longo prazo, né? Se as coisas estão tão incertas. O curto prazo e o longo prazo parece ter um paradoxo aí, né? De nesse mundo, como é que a gente consegue navegar na nossa vida e até nas organizações também, né? Em planejar, em executar as atividades e tudo. Complexo,
Complexo porque a interdependência de variáveis é cada vez maior, então a importância do clima para negócios, para planejamento, para emprego, para fome, está tudo interconectado. E a gente está compreendendo na pele isso cada vez mais, está sentindo na pele mais, não é só uma coisa mais teórica, né? E ambíguo. Ambíguo porque cada um de nós atua na certeza e na coerência da sua própria visão de mundo. Cada um de nós faz isso, e todos nós estamos 100% certos e corretos. Isso significa que qualquer evento, qualquer fenômeno tem sempre várias perspectivas, todas corretas, e muitas vezes são ambíguas, porque as narrativas e as explicações e os fatos que suportam aquilo, às vezes trazem dúvidas morais e dúvidas éticas até, né? E o que é importante nesse processo todo é talvez a gente entender que isso faz parte dessa complexidade toda, dessa forma de interagir. O que fazemos com isso é que faz a grande diferença. Mas no aspecto organizacional, se a gente pensar na administração das organizações, na capacidade dela de fazer previsões, se planejar, escolher estratégias, articular recursos, desenvolver recursos para poder lidar com tudo isso, isso fica mais frágil dentro desse ambiente. Então, nossa capacidade de modelar esse contexto de atuação é menor, porque o contexto está mudando sempre, e mais rapidamente. A nossa capacidade de compreender as consequências de uma decisão que a gente tem, do que vai gerar, também diminui, porque essas variáveis são interconectadas, tem muitos efeitos colaterais que a gente não previa, que os nossos modelos, às vezes, não conseguem capturar hoje em dia ainda. A nossa capacidade de avaliar essas decisões, vai gerar mais valor, não vai gerar valor, vai trazer mais benefícios ou mais malefícios, também diminui essa capacidade. E até da gente se planejar e de aproveitar essas oportunidades e trabalhar as ameaças e as nossas próprias fortalezas. Então, eu diria que dentro desse contexto que a gente vê hoje no mundo, a forma e as crenças e os paradigmas da administração têm uma oportunidade de se reinventar. Até porque existe muita ciência nova que ainda não está introduzida nos nossos modelos de gestão organizacionais. A ideia do homem econômicos que faz decisões racionais, há uns 6 anos atrás, o Daniel Kahneman, que é um psicólogo, mas que ganhou o Prêmio Nobel da Economia, ele conseguiu, através da pesquisa científica, mostrar que não é tão válida assim. Nós não tomamos decisões racionais. E todo o modelo econômico e organizacional, às vezes, foi montado em cima dessa premissa. Então, existe muita inovação e muito pensamento e reflexão, hoje em dia, já tentando aproveitar disso para criar sistemas, processos melhores para lidar com essa complexidade do mundo que está acontecendo aí. E a boa notícia é que a gente vê esse processo não como, na nossa visão de complexidade, aqui. Na visão da complexidade, os sistemas, os que são mais ricos, mais bonitos, mais prósperos, mais complexos, quando eles enxergam um estado melhor, eles entram em crise, eles entram em processo de mudança. E para a gente, as crises que a gente está vivendo é isso, são simplesmente reflexos de que essa mudança já está ocorrendo. E na minha vida profissional, eu sempre fui muito curioso para entender onde essas coisas acontecem, para poder ajudar as organizações, as pessoas a fazer essa evolução bem informadas, com mais possibilidades de ação. Nós fizemos uma pesquisa nos últimos 3 anos, no mundo inteiro, e visitamos empresas na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, escrevemos 2 livros, e a gente chamou isso da nova economia, que é toda essa transformação que está ocorrendo, e o que empresas que já existem hoje estão fazendo para lidar melhor, surfar melhor nesse novo contexto, né?
Das mais de 60 empresas que a gente identificou no mundo como empresas diferentes, com bons resultados, bons climas, amadas por cliente, por fornecedor, por acionista, a gente selecionou 24 casos, e o interessante que a gente viu, essas empresas são de várias categorias. São empresas que estão listadas em bolsa, ou empresas que são familiares, fechadas, controladas. São empresas de indústria, varejo, serviços, tecnologia, de todos os setores, não está especificamente em um setor específico. Tem empresa pequena, média e grande, empresa que fatura mais que 15 bilhões de dólares por ano, empresa que fatura 50 milhões de dólares por ano. Empresas de 50 pessoas, hoje em dia, a gente já está falando de quase 100 mil pessoas, empresa de varejo grande. E empresas que atuam mais em contexto local e também multinacionais, que atuam em mais de 40 países ao redor do mundo. Então, o que a gente identificou primeiro é que não existe um setor, não existe um tamanho, uma escala. A gente identificou empresas que conseguem fazer bem navegar nesse mundo mais complexo e trazer uma solução ganha-ganha para as pessoas, para os acionistas e para o planeta. E algumas características dessas empresas, em todas elas a gente encontrou sempre uma liderança com coragem, ativa, e que conseguia mobilizar as pessoas para essa visão de mundo mais integral, né, de que a empresa faz parte de um todo e se ela conseguir criar valor para o todo, ela também vai criar valor para ela própria. Esse é um caso no Brasil. Vocês já ouviram falar da Merco? Merco é uma empresa no sul do Brasil, tem mais de 80 anos, não sei se vocês lembram das borrachinhas vermelhas e azuis e tudo mais. Hoje eles fazem muito mais coisas, mas assim, é uma empresa tradicional, mas que, através de um processo de reflexão e de mudança de paradigma do neto, do fundador, que era o presidente na época, ele conseguiu mobilizar a empresa toda a fazer uma transformação na forma como ela se administrava, na forma como ela tomava decisão e na forma como ela se relacionava com seus vários stakeholders. A gente vai falar um pouquinho mais com detalhe daqui a pouco do caso deles. A segunda grande característica que a gente viu nessas empresas, nessa pesquisa, é que existia na cultura e no sistema de crença dessas empresas uma visão positiva do ser humano. Vocês devem ter estudado em algum momento Douglas McGregor, né, da teoria da administração, que tem o modelo ser humano X e Y, né, que o X é o preguiçoso, é o que vai sempre tentar ali maximizar o seu bem-estar em detrimento do trabalho e tudo mais, e que você tem que controlar, tem que desenvolver, tem que puxar, senão não sai nada. E a visão do ser humano Y é aquele que ele quer fazer alguma coisa com os talentos que ele trouxe para o mundo, ele quer se realizar, ele quer fazer coisas de forma diferente. O que você tem que fazer é dar condições para ele trazer esses benefícios todos. Então, nessas empresas, essa visão positiva, apreciativa do ser humano prevalece. E isso se reflete na forma como a empresa lida com as pessoas, sejam elas dentro da empresa ou fora da empresa. E a terceira grande característica que nós achamos foi que essas empresas têm um modelo de gestão diferente. Cada uma delas tem o seu próprio modelo. Criou o seu próprio modelo. E isso aconteceu desde a sua fundação, em alguns casos, e outras que foram evoluindo e chegaram no seu próprio modelo próprio. Mas elas compartilham de um modelo, compartilham de isso aqui é um frame que nós criamos para explicar um pouco no que é baseado esse modelo de gestão. Então, primeiro, elas reconhecem que elas fazem parte de um todo, então elas têm que gerar valor na sua troca de recursos, informações, materiais com todos os stakeholders, né? Acionistas, governo, colaboradores, clientes, parceiros, comunidades, fornecedores. É mais complexo, gerar valor para o todo e não só maximizar lucro. Essas empresas elas articulam e fundamentam a sua ação no transcendental, nessa parte de cima do triângulo, no amarelo, em um propósito, em um sonho, em uma razão de ser. E elas maximizam esse propósito.
Elas tomam decisões que maximizam esse propósito. Às vezes cortando da própria carne, às vezes cortando do próprio interesse próprio, mas com esse olhar integrado, sabendo que se ela está criando valor, ela vai também receber valor. E a partir daí, ela cria uma cultura e ela cria um sistema e processos para ajudar a coordenar trabalho, inovar e buscar efetividade e eficácia de forma coerente. Então ela fala, ela sonha, fala e cria coerência nos seus sistemas. E eu vou dar um exemplo só para expressar essa questão da coerência. É muito comum hoje a gente ouvir nas empresas, aqui no Brasil e fora do Brasil também, um modelo de gestão que fala, não, eu tenho metas, eu desdobro as minhas metas até o nível individual e eu vou pagar remuneração variável forte para, de certa forma, punir ou recompensar diferentes desempenhos individuais, né? E, ao mesmo tempo, a empresa fala, mas eu quero que você trabalhe colaborativamente. O que é que isso cria para as pessoas, do ponto de vista de coerência? Para onde é o caminho, né? Então, essas empresas conseguiram achar sistemas que criam essa coerência. E no centro do modelo está a questão da liderança. A liderança é o responsável nesse sistema para criar essa coerência entre cultura, através da sua própria atuação, e através do desenvolvimento desses sistemas coerentes. E eu queria só fazer uma pequena explicação do que é que a gente considera como liderança. A liderança não é um fenômeno em si, não é o líder, não é o chefe. Liderança é algo que ocorre entre pessoas, é o relacional. Então, de certa forma, a liderança, qualquer um de vocês, ou qualquer um das organizações, tem momentos de liderança, tem momentos onde ela consegue se coordenar, mobilizar, influenciar e inspirar as pessoas a dar o melhor de si. Ela não é de cima para baixo, ela é integral, dentro e fora das empresas também. Então, de falar de alguns casos que nós identificamos, só para exemplificar um pouco o que é isso, né? A Gore é uma empresa industrial, é uma das empresas mais inovadoras do seu setor. O fundador, esqueci o nome, acho que é Bill Gore, ele trabalhava na DuPont. Eles, em um determinado momento, identificaram uma molécula que tinha algumas propriedades. A DuPont achou que aquilo não tinha futuro, ele acreditava muito naquilo, ele negociou com ela e levou a molécula e foi criar a sua própria empresa, que é a Gore. Mas ele falou, olha, eu quero criar uma empresa onde as pessoas inovem e sejam empreendedoras. Cada um coloque dentro da empresa o melhor de si. E respeitar que cada um tem um potencial de ser o que eu era na DuPont e quero ser aqui. Então ele criou essa empresa, ele saiu, começou a trabalhar, a primeira aplicação dessa molécula foi um tecido chamado Gore-Tex, que é um tecido de alta performance, que ele respira, mas não deixa a água entrar. Ele deixa a transpiração sair, mas não deixa a água entrar. Depois eles foram criando novas aplicações, novos negócios para a indústria aeroespacial, para a indústria de entretenimento, música, para mergulho, assim, eles são um ícone da inovação e estão o tempo todo lançando novos projetos. E como é que ele criou essa coerência? Primeiro que eles têm uma crença fundamental no ser humano, que cada um, seja o cara que aperta o parafuso, ou o que faz compras milionárias, ou o engenheiro, ou o cara de marketing, cada um contribui no seu melhor. E eles acreditam realmente nisso. Então ele falou, olha, eu não vou criar uma hierarquia, eu vou querer, como cada um é adulto e sabe como pode contribuir, a empresa está aberta para cada um fazer sua carreira, fazer seu caminho, seus desafios. Você faz o seu caminho aqui dentro. E a gente vai se conectar horizontalmente, e a gente vai fazer o melhor para um propósito deles, que é inovar para o bem de todos. O foco deles é a inovação para a sociedade. Segundo, é muito difícil navegar numa organização dessas. Então eles falaram, olha, cada um vai poder escolher uma pessoa para ser o seu patrocinador, que eles chamam, não um chefe, mas alguém que tem um papel de coaching para ajudar a navegar nesse processo,
de mentoring para dar opiniões técnicas, científicas, de counselor. Ele é o cara que está cuidando para que você desenvolva o seu potencial ao máximo. E você escolhe a pessoa. É óbvio que eles balanceiam isso para que uma pessoa não fique com milhares de pessoas, mas você está na sua mão escolher quem é a pessoa que te inspira, que te mobiliza e que você quer trabalhar no tempo que você quiser. Você pode trocar isso com o tempo. Tá? Outra questão interessante, eles medem um desempenho nesse contexto através da contribuição que cada um tem e do impacto que cada um tem. Então, eles não têm grandes processos de avaliação de desempenho, não. Eles perguntam para cada funcionário, em determinado momento do ano, eles falam assim, olha, me lista as 20 pessoas com as quais vocês trabalharam mais frequentemente e que você pode dar uma opinião sobre a contribuição dela. Todo mundo lista, isso vai para um algoritmo, faz uma distribuição, são mais de 15 mil pessoas no mundo inteiro. E aí, cada um recebe depois uma lista das pessoas que ela vai dar uma opinião sobre a contribuição. E ela tem que... Qual é essa opinião? Ela tem que responder a seguinte pergunta. Me coloca em ordem dessas pessoas que você trabalhou, quem mais contribuiu para quem menos contribuiu. Para você, para o time ou para a empresa. Baseado no quê? Baseado na sua avaliação. É você que fala. Só isso. Né? E você trazer as razões disso. Então, as pessoas fazem isso gera um grande ranking de contribuição. Depois eles elegem um comitê dos próprios associados, que eles chamam. Aí o comitê pega essa lista de contribuição, compara com a lista de remuneração e eles fazem as recomendações de ajuste, porque eles querem reconhecer quem contribui mais de forma relativa. E é assim que eles gerenciam muito fluidamente, muito rapidamente a questão do desempenho e remuneração. E todos eles são sócios. Depois do primeiro ano de empresa, cada um deles recebe 15% em ações do pacote de remuneração deles. Então, eles pregam o respeito, o reconhecimento dos talentos, o empreendedorismo. Eles têm essa cultura pela própria forma de se organizar, totalmente em rede, e eles têm os processos de gestão de pessoa, e também isso se reflete em criação de novos negócios, de produtos, isso tudo está refletido de forma coerente. Eles não são perfeitos, a gente conversou com eles falaram, olha, nós não somos a empresa onde você vai ter o máximo da eficiência aqui dentro. Mas eu te garanto que a gente nunca gerou prejuízo, a gente sempre gerou lucro de 2 dígitos e sempre de uma forma crescente e sustentável. Então, é uma empresa que está muito bem, está em expansão e que criou essa coerência e consegue trazer isso para o dia a dia. Um outro exemplo que eu queria compartilhar com vocês é a Merco. E é interessante porque a Merco passou por um processo de mudança. Era uma empresa bem tradicional, presidente, diretores, gerentes sênior, gerentes, coordenadores, as equipes, a fábrica. Mas o Jorge Rezel, que é a pessoa que começou esse processo de mudança, chegou um momento que ele, a reflexão pessoal dele, ele viu o quão sustentável o estilo de vida dele estava sendo com relação ao planeta. Ele foi investigar, foi pensar, foi refletir. E depois que ele fez esse processo, ele olhou para a empresa e falou, e a minha empresa, o quão sustentável ela está sendo? E aí, ao invés de ele chegar na empresa e falar, não, nós vamos agora ser a empresa mais sustentável, coisa que o valha, pelo que ele aprendeu de sustentabilidade, ele chegou na empresa e falou, olha pessoal, essa é a minha experiência, essas são as questões fundamentais que eu trago hoje, e eu queria convidar vocês para conversar sobre isso. Então ele chamou para o diálogo, para a reflexão. E através desses diálogos, dessa reflexão, eles foram transformando a empresa. Então ele acabou com a hierarquia, praticamente acabou com a hierarquia. O presidente e os diretores viraram facilitadores desse processo de reflexão e evolução constante. A empresa passou a ser gerida pelos gestores dos processos, um comitê de 10 pessoas que faziam toda a estratégia, tomavam decisão e tudo. Tem um terceiro nível de equipe,
que na prática está também nesses diálogos promovendo as mudanças que eles passaram. Então, tipo de mudança que eles passaram. Num determinado momento dessa jornada, o pessoal da equipe falou, poxa, mas a gente hoje produz, eles trabalham muito com borracha, né? Essa borracha ela vem de muito longe, às vezes é sintética, o impacto de carbono, o impacto na natureza não é positivo. O que é que a gente faz com relação a isso? Então, eles começaram a desenvolver comunidades na Amazônia e comunidades na própria região para desenvolver uma borracha mais natural. Então, estendeu a cadeia de valor e um impacto positivo na própria economia local, para substituir borracha sintética e ter, inclusive, custos menores com tudo isso. Uma outra conversa que eles tiveram, eles tinham uma borrachinha branca, uma delas era totalmente branca, a outra tinha a Minnie, ou uma outra figurinha dessa desenhada, né? E eles foram falar com as professoras nas escolas para ver o impacto daquilo nas crianças. Então, e as professoras disseram, olha, tem gente que consegue comprar de R$3, tem gente que consegue comprar de R$1, isso acaba trazendo uma certa discussão interna de níveis, categorias, que não ajuda as crianças a se sentirem com autoestima legal. E funcionalmente você está falando a mesma coisa, só uma questão do marketing ali. E decidiram acabar com a borrachinha mais cara, cortaram da própria carne, porque achavam que a relação de criar valor era melhor representada pela funcionalidade, não pelo marketing. E foi uma decisão, assim, ele tem uma família para prestar contas, é um processo de diálogo, mas decidiram cortar faturamento, porque isso trazia coerência com a visão e um propósito que eles tinham. Teve um momento que eles descobriram, eles também fabricam cola branca, que o processo de aprovação da cola para vender, ele passava por pingar, tinha um protocolo de aprovação, pingar a cola no olho de um coelho, né? E depois observar 5 minutos, 10 minutos, meia hora, como aquilo impactava o coelho, e depois sacrificava o coelho. E aquilo, quando veio e emergiu, eles falaram, poxa, não é coerente com o que a gente quer trazer para o mundo. Então, ele substituiu os processos de equipamentos caros, ele importou equipamentos da Europa para isso, mas aumentou o custo, mas que trazia coerência. Então, foram várias coisas que eles foram fazendo, mas sempre baseado no que o professor Sigma trouxe aqui antes do Papa, né? Olha, eu não sei a resposta, mas senta aqui e vamos conversar que a gente chega a uma solução interessante, né? A gente soma perspectivas, soma verdades e a gente chega a algo melhor. Como é que está a Mercur hoje? Ele falou que nos primeiros 2, 3 anos, ele se sentia, e por isso que vem a coragem, né, como um desbravador, um fundador de um novo modelo de estar no mundo. E ele perdeu faturamento, aumentou o custo, diminuiu a lucratividade, deu frio na barriga. Nem todo mundo se adaptou a isso. Teve um diretor que resolveu não participar mais, e alguns poucos funcionários. Mas, assim, ponderando tudo, ele fez uma curva de transformação que hoje ele está muito melhor, em termos de faturamento, em termos de lucratividade, em termos de impacto, em termos de coerência. Então, esse é um caso que eu acho super interessante contar, porque, assim, eu não estou falando de possibilidade, isso existe, vocês podem conversar com ele, visitar, tem muitas matérias escritas sobre esse caso aí no Brasil, é possível fazer, né? Uma outra empresa super interessante é a Zappos, e, assim, ela é tão forte nessa questão do relacional, do humano, que ela é gerida pelos valores. E aqui eu trouxe só uma lista dos valores que eles chamam valores em ação, que não é uma palavra que se coloca lá no quadro, mas, assim, é algo que eles, todo ano, pedem aos seus 6.000 funcionários para escrever a sua relação com o trabalho, com a empresa, com os clientes e tudo mais. E eles escrevem essa relação, geram um livro desse tamanho, chamado Livro da Cultura Zappos, e aí dessas informações eles tiram os padrões, tiram o que é que está sendo vivido de forma positiva dentro da empresa. E isso é atualizado o tempo todo. Então vocês veem que a cultura deles é, olha,
é entregar um serviço tipo uau. Então, para quem você está trabalhando, com quem você está trabalhando, você sabe assim, uau! Né? Isso dá ação? Isso convida para fazer coisa diferente? Abraçar e impulsionar a mudança, criar diversão e maluquice. A gente visitou o escritório deles, não é o meu gosto estético, mas assim, as pessoas criam seu próprio ecossistema ali dentro, mas elas são felizes lá dentro. E é uma bagunça completa, tá? Se vocês virem um vídeo na internet, vocês vão ver coisas penduradas no teto, tem gente que leva o cachorro, assim, é bem, cada um se sente em casa ali dentro. Mas essa é uma empresa assim, que vive valores, e eles saíram do zero até chegar a ser comprada pela Amazon por $1 bilhão há uns 6 anos atrás, por causa dessa cultura. E o que a Amazon fez? Não toca na gestão deles, porque funciona, está super bem, é deles, e eles continuam agora expandindo. Eles começaram vendendo sapatos pela internet. Já pensou o que é vender sapato pela internet há 10 anos atrás? Né? E agora eles vendem muitas coisas que têm a ver com vestimento, aparatos e tudo. Então, eu só queria trazer esses 3 exemplos para falar assim, ó, não estamos falando de futurologia. A gente está falando de empresas que conseguem o melhor das pessoas. Não são as melhores pessoas, não são aquelas que são grandes universidades. Eles conseguem tirar o talento, fazer com que o talento das pessoas floresça. E isso é tão forte que assim, o cliente ama, o fornecedor quer fazer negócio com eles, e isso gera valor nas relações, nas trocas, né? Existe uma boa notícia, vocês devem ter acompanhado nos últimos anos, a questão de como as empresas, principalmente as listadas, e aquelas que recebem investimento através de fundos bilaterais e tudo, elas têm que se organizar para reportar qual é o seu impacto social, ou o impacto na natureza, o impacto nos colaboradores, o financeiro, o lucro, de uma forma hoje ainda estanque, e que depois isso foi evoluindo para o Triple Bottom Line, e hoje existe uma iniciativa global que está emergindo e já está sendo colocada em várias empresas, de reportar o que eles chamam do relato integrado, que é essa visão integrada de como você está influenciando a vida na sua totalidade, dentro da empresa, na comunidade, a vida no planeta e para o acionista. Que vem de uma visão que a organização faz parte da sociedade, a sociedade faz parte do planeta. Então ela está dentro de um todo, ela faz parte de um todo, ela interdepende desse todo. E é importante saber como é que ela está afetando, como ela está desempenhando nesse todo. E eu convido vocês para depois explorarem um pouco mais. O site chama diirc.org. Aliás, essa apresentação a gente vai pedir para distribuírem para vocês também depois, tá? Via PDF. Vocês vão receber. Então, eles conceituam capital como estoque de valor. Então, se eu pensar, por exemplo, em dinheiro, dinheiro é um estoque de valor, né? Eu tenho aqui uma cédula que está escrito 50, aquilo tem um valor de 50, eu vou e troco por coisas que os outros acham que vale 50. Só que dá para expandir essa noção de capital para outras coisas, para estoque de valor com relação a outras coisas. Então, se eu sou um super especialista em nanotecnologia, e, aliás, tiveram 3 químicos que acabaram de ganhar aí o prêmio Nobel essa semana, porque eles desenvolveram a menor máquina do mundo, no nível molecular, que tem a ver com a questão da nanotecnologia. Isso tem um valor incrível para transformar novos materiais, produtos, medicina, uma série de coisas. Então, conhecimento, intelecto, capital intelectual é um estoque de valor também, não é? Um outro estoque de valor é o conhecimento mais social e emocional. A minha capacidade de se relacionar com os outros, de entender os outros, de ser empático, de mobilizar, de inspirar,
ajuda a muita coisa. Ajuda eu compartilhar conhecimento, então saber quais são as tendências de mercado e rapidamente me atualizar e trazer produtos e serviços para o mercado. Ajuda com relação ao tempo de que as ideias floresçam dentro das empresas. Ajudam para trazer clientes, ajudam para ser lembrado. Então, isso também tem valor, não tem? O capital social e o capital emocional. O próprio capital natural, a disponibilidade de água para a gente consumir, isso também tem valor, né? Então, o que esse grupo está fazendo, ele está conceitualizando o desempenho de uma empresa, eles vão cobrar o conselho e o CEO dessas empresas a maximizar a cadeia de valor. Porque não adianta nada eu explorar todo um recurso de água, né, em um determinado local durante 20, 30 anos, maximizar o lucro e depois não ter mais o recurso disponível. Ou o custo para produzir aquilo é muito maior do que o lucro que eu vou conseguir. Então, essa é uma visão que eu acho super interessante para influenciar esse pensamento da organização, do desempenho, do que é esperado da organização, que tem a ver com essa visão sustentável. Como é que é mais complexo, né, para uma equipe da empresa? Como é que eu posso ver a minha cadeia de vários stakeholders e eu estou preocupado em fazer com que eu gere valor sempre? Os recursos naturais, obviamente, tem alguns que são finitos, né, e eu tenho que fazer reciclagem, reaproveitamento, tecnologias para tirar mais eficiência. Mas quando eu vou para os recursos relacionais, intelectuais, sociais, tem um potencial enorme para criar valor. E isso é bom para as pessoas e para as organizações e para o planeta, né? Então está tudo interrelacionado, esse fluxo de valores entre esses vários capitais. Bem, queria finalizar então, só para... Tem um outro estudo de um instituto chamado Instituto Capitalismo Consciente, que eu também sou fundador, junto com 20 outros empresários e executivos aqui no Brasil, mas é um americano que está se espalhando no mundo inteiro, que foi o presidente de uma daquelas empresas que a gente visitou, que ele falou assim, poxa, existe uma sensação de paradoxo entre criar valor, fazer lucro, fazer o bem, impactar positivamente, que a gente conseguiu criar aqui na nossa empresa de forma efetiva. Ele é o John Mackey, o presidente e fundador da Whole Foods. Whole Foods é uma cadeia de supermercados de alimentos naturais e orgânicos nos Estados Unidos, está se expandindo rapidamente. Quem tiver a oportunidade de conhecer, eu recomendo. Comida maravilhosa lá também. Então, o Raj Sisodia, que é um professor na Universidade de Babson, um cara de marketing, chegou um momento da carreira dele que ele falou assim, os Estados Unidos investe $1 trilhão em marketing por ano. 1 trilhão. Isso há uns 20 anos atrás. Incomodava ele saber se esse 1 trilhão estava ajudando a vida das pessoas. Ou se era mais, sabe, força da informação para influenciar, para comprar de qualquer jeito. E aí, depois de tentar entender esse fenômeno de forma mais profunda, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu identificar empresas que eram amadas pelos stakeholders. Então, ele começou a entrevistar consumidores, donas de casa, estudantes, empresas, fornecedores, para saber quais são as empresas mais amadas. Ele começou isso nos Estados Unidos, conseguiu uma lista aí de umas 30 empresas e foi estudar essas empresas. O que é que elas faziam para serem amadas? E quando elas eram amadas, ele descobriu que, primeiro, essas empresas gastam menos em marketing, porque, puta, se as pessoas amam tanto essa empresa, que ela vai fazer propaganda de graça. Ela vai querer que a família também consuma, ela vai influenciar os amigos e tudo. Então, a propaganda vem em rede. As pessoas vão em rede influenciando aquilo. Elas gastam muito menos em marketing. As pessoas trazem as ideias de novos produtos, as pessoas compartilham essas ideias, elas confiam. Então, essas empresas vendem mais, têm menos custos, são mais eficientes e, assim, são adoradas por todos. Pra vocês terem ideia, no final do livro, ele fez uma análise da geração de valor dessas empresas em 15 anos. E o que ele descobriu? Ele comparou com 2 grupos
de empresas. Comparou com a Bolsa dos Estados Unidos, a Standard & Poor's 500, e comparou com aquelas empresas do livro do Jim Collins, Feitas para Durar. São 11 empresas que têm um padrão de eficiência, que é mais ou menos o padrão vigente ainda de gestão, né? O que é que ele descobriu? Para cada $1 investido em 98, em 2013, a Bolsa dos Estados Unidos devolveu $1,13. Para cada $1 investido nessas empresas good to great, devolveu bem mais, devolveu $2,63, mais do que o dobro da média do mercado. Só que quando ele viu essas empresas mais amadas, era outra história. Então, essas empresas geram muito mais lucro. Elas não existem para maximizar lucro. Elas existem para maximizar o sonho, o propósito, a rede, a conexão, o empreendedorismo, o respeito ao profissional que cada um é, e também aos clientes, aos fornecedores. E por isso, por maximizar aquela rede de valores e capitais inteiro, também gera muito mais lucro financeiro, 6 a 7 vezes mais. E tem mais um detalhe, vocês lembram o que aconteceu em 2008, 2009, não? A crise financeira, que depois migrou para a crise dos mercados e tudo. Olha o que aconteceu com essas empresas. Não existia crise. Quando as pessoas e a sociedade se sentia com menos recursos, o que é que elas privilegiavam? As empresas que elas acreditavam, que elas amavam, que elas sabiam que não estavam ali para ganhar mais dinheiro a qualquer custo, né? Então, gerar valor para o todo também traz mais valor para essas organizações. É um ciclo virtuoso. E a gente queria compartilhar isso, e para finalizar, quando a gente fala do que realmente faz a grande diferença para tudo isso acontecer, isso passa por cada um de nós, nas nossas relações, em criar uma liderança diferente. Que é uma liderança, primeiro, que não entra no paradigma da inovação ou da eficiência, mas que, de certa forma, aceita esse desafio maior, que é ser inovador, ser eficiente e ser sustentável. É mais complexo. Que também começa a ver o sucesso não só como o individual ou o lucro da empresa, mas com essa visão expandida, se o cliente, o colaborador, o fornecedor, o governo, a natureza, se eles estão ganhando valor também. Porque eu estou fortalecendo os meus vínculos, os meus laços. E em qualquer situação de negócio, isso é benéfico para todo mundo. Que trabalham com essa visão sistêmica e operar na complexidade. E isso tem um shift muito grande de paradigma, que é assim, eu tenho 25 anos de experiência em consultoria, eu tenho bastante experiência. E vi muita coisa nas empresas nacionais, multinacionais. Mas é só a minha experiência. Eu acredito que cada um de vocês tem muito mais experiências, ou experiências diversas, e que tem tanto valor quanto a minha experiência. E que para lidar com esse mundo mais complexo, é só a soma dessas experiências que faz a diferença. Então é olhar nessa ótica, é olhar que, não sei, na complexidade a gente tem que sentar junto e conversar, que a gente vai conseguir chegar em situações melhores. Que, de certa forma, se traduz nesse poder sobre as relações de poder dentro das organizações para o poder com. Junto a gente pode mais. Então é isso que eu queria compartilhar, que a gente observou. São provocações, são ideias. Estou aberto para a gente conversar. Vicente, você começou a sua apresentação dizendo que você era uma pessoa otimista e demonstrou isso ao longo aqui da sua apresentação.
Então, assim, me veio aqui uma reflexão, talvez um pouco capciosa, para sentarmos juntos todos aqui e pensarmos, mas se você puder expor sobre isso, será de grande valia. Você comentou que algumas características que foram percebidas, aspectos gerais nessas empresas. A liderança ativa, com foco relacional, a visão positiva do ser humano e em consonância com um novo modelo de gestão que repensa essa geração de valor, esse modelo com foco não exclusivamente financeiro. Então, nós temos dados, enfim, todas as informações aqui que demonstram que a efetividade de se criar essa sensação de pertencimento. Porque o que ficou para mim muito claro da exposição sobre todos os exemplos das organizações é a sensação de pertencimento. O corpo funcional, fornecedores, todos os agentes e todos os stakeholders dessa cadeia organizacional integrados nessa sensação de pertencimento. Então, a pergunta é, se nós sabemos que há resultados sustentáveis e, enfim, a médio e longo prazo positivos, por que muitas organizações ainda não pensam assim? Por que países não têm essa visão? E por que esse modelo capitalista ainda não sustentável ele permanece? Eu sei que é uma pergunta um pouco capciosa, mas... Não, ótima pergunta. Então, assim, eu acho que a gente está nesse momento de transição mesmo. A gente está nesse momento em que... E uma das minhas missões pessoais da empresa que a gente fundou é essa, é tentar levar para cada vez mais gente uma abertura de perspectiva. Que existe um modelo que funcionou, dá certo, e às vezes dá certo em algum país, algum setor ainda, não tem problema com isso, né? Porque tem muita coisa boa que a gente fez até agora. Mas que em vários outros setores, ou países, ou áreas, não está funcionando mais. E que não precisa só ter um modelo certo, né? Então, para a gente, o mais importante é abrir a cabeça para pensar fora da caixa, saber que existem outras possibilidades. E uma coisa que eu trouxe, e que eu falei muito claramente, cada uma dessas empresas criou seu próprio modelo, né? Que tem que vir da sua essência, da sua identidade, dos seus valores, e do que faz sentido para elas. Quando a gente fala de pertencimento, o que muitas empresas estão fazendo hoje, isso nos Estados Unidos, assim, me surpreende, nos últimos 3 anos, como a questão do propósito está sendo articulado nas organizações, que, de certa forma, é um resgate. É saber o porquê que a empresa existe. Qual é a missão de mercado na vida das pessoas, no planeta, que ela está querendo resolver. Porque quando as pessoas se conectam ao propósito, elas dão sentido. E aí elas estão ali de corpo e alma, não estão só de corpo, né? Elas estão com significado. E vão fazer o melhor de si, né? Então, eu acho que a gente está num momento de transição. Eu não sei se essa transição é linear, se ela vai, 5% a cada ano. Eu acredito que em sistemas complexos você tem um momento que o sistema se desestabiliza e muda radicalmente. Então, eu acho que o próprio momento de negócios traduz isso. A Singularity University, nos Estados Unidos, publicou ano passado um livro muito parecido com o que a gente pesquisou aqui, mas dando um pouco mais de ênfase à inovação e tecnologia, que chama Organizações Exponenciais. Então, tem muita empresa e organização que entendeu esse contexto da complexidade e está conseguindo trazer um propósito, assim, massivo de impactar a vida das pessoas. Geralmente eles falam assim, eu quero impactar a vida de 1 bilhão de pessoas. Como é que eu faço isso? E que conecta, né, o bilhão das pessoas e que consegue usar tecnologia e usar modelos de gestões bem diferentes nesse sentido. Então, eu acho que a gente está num momento de transição. E por isso que eu agradeci muito o convite, que para mim é super importante estar compartilhando isso aqui com vocês, tá? Como ideias para a gente pensar. E tem algumas perguntas aqui dos participantes. A primeira pergunta é do Bruno Leonardo. De tempos em tempos, alguns estudiosos citam alguns exemplos de empresas que normalmente são apresentados como modelos de gestão inovadora.
No entanto, com o passar dos anos, raramente vemos essas empresas dentre as maiores do Fortune, como as melhores empresas para se trabalhar, do Great Place to Work, ou mesmo no ranking das melhores e maiores da Exame. Ele pergunta por quê? Os parâmetros de análise são outros ou as costumeiras absorções dessas empresas por outras maiores inibem a longevidade destas iniciativas? Então, uma das coisas que a gente acredita bastante é no livre mercado, né? Então, o empreendimento, o empreendedor, se ele está imbuído dessa visão de impacto na vida, na natureza, na comunidade e tudo mais, e está gerido por um propósito, ele vai tentar maximizar essa cadeia de valor. Então, a dinâmica do mercado ela é complexa. E tem realmente empresas pequenas que são incorporadas e acabam morrendo. A gente entrevistou uma pessoa chamada Chip Conley, nos Estados Unidos, que ele criou uma cadeia de hotéis assim, maravilhosas, alta performance, as pessoas super felizes, chama Joy de Vivre, né? E aí ele disse que se arrependeu de uma decisão que ele tomou, porque um fundo de investimento fez uma oferta irrecusável, e ele embolsou a grana, e o resultado, a gente se hospedou nessa cadeia, o resultado é que 3 anos depois acabou o negócio, porque morreu a alma, e ele teve um aprendizado nisso. E ele faz parte do grupo que criou o Airbnb, né, como um novo modelo de negócio e tudo. Então, eu acho assim, os modelos que a gente traz, é muito boa a pergunta, porque assim, não são modelos para replicar, nem são modelos para copiar. São apenas modelos para provar que é possível fazer diferente, que a gente não está preso num modelo só, que dá para inventar coisa diferente, né? Esse é o grande objetivo. Pode inspirar algumas coisas diferentes? Pode, mas a gente não está falando para copiem, não é isso, né? E uma outra reflexão que eu gostaria de trazer, todas essas empresas que a gente viu, certamente elas são as melhores para trabalhar. Ninguém quer sair, os clientes querem virar funcionários. Tem uma cadeia de lojas nos Estados Unidos chamada Container Store, que os clientes querem entrar lá dentro, querem virar empregado, porque é tão legal trabalhar lá, os caras estão lá totalmente disponíveis. Agora, quando a gente fala de um novo modelo de sucesso, significa pensar, por que a gente dá tanto valor às empresas tão grandes? Ou por que a gente dá tanto valor às empresas que saem nos rankings e tudo mais? Tem um livro que eu recomendo vocês lerem, chama Small Giants, que é um livro falando só de empresas, de empreendedores que chegaram no momento e falaram assim, não quero, eu tenho um negócio maravilhoso, pessoas maravilhosas, às vezes empresas que faturam, sei lá, 100, 500 milhões de dólares ou coisa que vale, e o cara decidiu não crescer mais, porque ele chegou num momento que estava sustentável, que estava bem para todo mundo, né? Então, fica uma reflexão da gente pensar por que a gente dá valor ao grande, e até que ponto o grande é sustentável dentro desse modelo que a gente tem de como a gente se relaciona com a vida no planeta. Fica a pergunta também de volta. Excelente reflexão, muito boa. Mais uma pergunta. Nem todo líder é um administrador e nem todo administrador é um líder. O líder visa resolver os interesses do grupo, que nem sempre são os mesmos interesses da organização. O que seria mais importante para a organização? A gestão empresarial, o líder ou o administrador? Essa pergunta é da Mirella. É uma boa pergunta também, porque ela trata de um fenômeno que desde o Wagner, o professor Malvez e outras pessoas trouxeram, que é a fragmentação do nosso pensamento, e a fragmentação do nosso estilo de vida, né? Então, vou dar um exemplo. Eu sou engenheiro. Eu falar que eu sou engenheiro já é uma coisa estranha. Eu não sou engenheiro. Eu estudei uma série de coisas chamada engenharia, que, aliás, evoluiu muito desde que eu estudei. Estudei também administração, que também evoluiu muito do que eu estudei. E, cara, eu sou um cidadão do mundo, eu sou um cidadão da minha família, da sociedade, tudo. Então, eu tenho experiências, tenho conhecimentos que, tipicamente, vão profundamente numa área de conhecimento. Que, num mundo mais estável e num mundo mais tranquilo, aquilo, de certa forma, ajudou o mundo a se desenvolver.
O contexto hoje é outro, a gente não pode mais se valer de uma perspectiva só. A gente precisa de todas as perspectivas. A gente precisa dos melhores pensamentos de administração, de psicologia, de marketing, de engenharia, de teoria das redes, de nanotecnologia. A gente precisa trazer isso tudo para a mesa e fazer com que isso faça parte da construção de um todo, para lidar com os desafios que a gente tem na frente agora, né? Então, eu acho que todos nós temos um papel como especialistas, com a nossa experiência. Não foi à toa. Uma das coisas que a gente faz muito nas empresas, a gente está desenvolvendo muito isso aqui no Brasil, é trabalhar o propósito das empresas e o propósito pessoal. E, tipicamente, quando a gente olha o propósito pessoal, a gente analisa a história da pessoa, por onde ela já passou, o que ela fez, o que ela aprendeu, os seus desafios. Tudo isso tem valor. Tudo isso, de certa forma, é uma preparação que o sistema está te trazendo para resolver os problemas do futuro. E no aspecto humano, a liderança é um aspecto que cada um de nós pode exercer a qualquer momento. Então, eu acho que eu integraria essas visões. A gente quer o melhor de administrador que a gente é, o melhor do engenheiro, o melhor do sociólogo, o melhor do psicólogo, o melhor do humano, do emocional, para a gente dar conta do que está aí na frente. Uma visão de multiespecialidades. Exatamente. Dentro dessa linha, a preocupação de uma das participantes, ela destacou a pergunta: como ficam as ISOs nessas empresas já que estão em um novo olhar para a gestão? Como é que fica esse modelo padronizado? Então, nesse sentido, eu sou um observador, eu acho que tem coisa que funciona e tem coisa que não funciona. E, assim, mesmo o modelo mais tradicional ainda funciona em muitas situações, né? E funcionar significa que a troca que é feita entre a empresa e os seus stakeholders está positiva. Porque a partir do momento que não tiver, aquilo vai naturalmente deixar de existir. Eu acho que o grande convite para a gente, como pensadores do aspecto organizações, administração e tudo, parte de uma reflexão individual. Parte do que eu acredito, dos meus próprios ismos e da minha conversa interna, meu diálogo interno, e a partir daí, de como isso se transforma em ação no contexto que eu convivo, né, para fazer transformação. E, assim, a responsabilidade da sua vida é sua, totalmente sua. Aqui ninguém é criança, todo mundo já sabe se calçar, se vestir e tudo mais. Então, pode ser que, se você conseguir encontrar um processo que funcione para você, economicamente, socialmente, de realização psicológico, bem-estar psicológico, está tudo certo. Mas se aquilo está te incomodando e você não consegue transformar a organização, sai e cria a tua própria organização dentro do teu contexto. Aquela primeira característica que a gente identificou, a coragem, é um grande diferenciador. Então, ter coragem é importante. Eu vou dar um exemplo, assim, eu sou consultor e muitas pessoas falam que consultor é bom para falar, mas para fazer não faz, né? Então, na verdade, hoje em dia, metade do meu tempo eu trabalho com consultoria, com organizações, e a outra metade eu estou empreendendo um negócio no que eu acredito. Então, é um negócio totalmente sustentável, com impacto positivo, estou colocando meu tempo, capital, com mais 2 sócios, e é a maneira de expressar a coisa, né? Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Eu estou tranquilo com relação a isso, mas eu estou testando, estou fazendo. Vai dar certo. Bom, a próxima pergunta é da Rosângela Arruda. Sabedores hoje de que o planeta não dispõe de recursos para atender às necessidades básicas e com dignidade de toda a população, o que você acredita que os gestores de hoje precisariam fazer agora para minimizar esta situação no nosso país e no mundo? Então, para mim, a grande chave é o diálogo. Então, esse é um problema super complexo, e aí tem que trazer gente que entende de biologia, que entende de engenharia. Assim, eu não acredito em outro caminho que não seja a construção dessa mente coletiva, dessa multiplicidade de perspectivas, a gente ouvir
realmente o conhecimento, seja ele científico ou o conhecimento tradicional. Eu acho que tem muito conhecimento na natureza, nas comunidades que estão convivendo, né, na natureza. Existe uma metodologia científica tradicional também. Então, para mim, a grande chave é o diálogo. É sair do paradigma do gestor, de eu estar fora do sistema e eu vou tentar mexer o sistema. Na minha formação de engenheiro, eu fui formado para pensar assim, né? Está ali o problema, então eu estou lá na prancheta, estou resolvendo o problema. Não é isso que vai resolver o problema complexo. Isso é muito bom para o problema analítico, para o problema mais mecânico, de causa e efeito, mas o complexo não. Então, para mim, a grande chave é chamar o talento e a paixão das pessoas para ajudar a resolver esses grandes problemas. Eu não tenho resposta, mas eu sei que várias organizações, o professor Otto Scharmer, do MIT, também ele é um estudioso de organizações, desse contexto do humano, da natureza e das organizações, instituições. Ele está promovendo no mundo um processo chamado U-Lab, que é exatamente isso, trazer pessoas de várias perspectivas que têm a ver com a problemática que está sendo trabalhada, né, trazer as várias vozes do sistema e promover, primeiro, uma jornada de preparar as pessoas para o diálogo. Significa, como é que a gente realmente escuta o que o outro está trazendo? Como é que eu me abro para a linguagem falada e expressa pelo corpo e pelas emoções do outro? Porque assim é que eu consigo criar entendimento e compreensão. Não é só algo racional. E, a partir daí, ele promove os diálogos para resolver, prototipando soluções. Então, tipicamente, também, nessa abordagem, você não faz algo do tipo, faz um grande projeto com a solução final e ótima, porque ela não funciona na complexidade. As coisas são incertas. Então, qual é o próximo passo? Qual é o ponto de acupuntura que a gente precisa trabalhar? Fazer isso rapidamente, ver se produz os resultados que você quer e vai adaptando a ação adaptativa. Pela qualidade das perguntas aqui apresentadas, eu imagino que os participantes tenham vários modelos já de negócio, de gestão aqui em suas mentes, fluindo nesse momento. A Suzy Contessa apresentou a seguinte pergunta: você acha que o cooperativismo pode ser um otimizador do pensamento do capitalismo consciente ou ainda está muito vinculado ao puro capitalismo? Eu acredito muito no cooperativismo, a gente identificou, isso me surpreendeu muito. Os Estados Unidos é considerado o centro do capitalismo selvagem, né? Mas lá também é o país onde a gente achou mais cooperativas. Obrigado. Então, mais ou menos 100 milhões de pessoas nos Estados Unidos estão envolvidas em alguma atividade de cooperativismo. Eu mesmo acabei me tornando sócio de uma cooperativa lá, de uma cadeia de loja chamada Ray, que vendem materiais de esporte e aventura na natureza. Então, todos os clientes acabam virando também sócios e votam para escolher o presidente e tudo mais. E tem alguns benefícios econômicos também. E todos os funcionários são cooperados. Então, eu acho que no modelo de gestão do cooperativismo, que é o diálogo e o compartilhamento da riqueza de forma equilibrada, isso é um bom drive para essa visão do capitalismo mais consciente também. Embora nem todas as cooperativas têm esse paradigma. Eu encontrei uma outra lá nos Estados Unidos, e algumas aqui no Brasil, cujo modelo era muito hierárquico, não casava muito bem com a essência da empresa, né? Por isso que, inclusive, a gente nem incluiu lá no livro como exemplos assim. Mas eu acredito, sim, que o cooperativismo tem todos os elementos que conversam com o que a gente está falando aqui. Ok, temos uma última pergunta, que é do Diego Gonçalves. Ele quer saber, na sua opinião, qual o perfil do gestor do modelo de empresa humanizada? Ele é, assim, de certa forma, é uma pessoa que investe em autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento, né? Todos nós, tipicamente, fomos formados muito com paradigma só mental.
E a gente esquece que a gente tem um corpo, a gente esquece que o corpo fala, que as emoções falam e tudo mais. Então, o gestor, nesse novo modelo, primeiro, ele reforça a sua humanidade. Ele não joga fora conhecimento, estudo, ciência, nada disso, mas ele incorpora outros talentos que às vezes estão esquecidos. Inclusive o seu próprio bem-estar, a sua saúde e essa questão de dirigir a sua própria vida, de não se tornar dependente da vontade dos outros. Ele pode conceder e construir com os outros e não ficar dependente. Então, para mim, esse é o primeiro passo, é autoconhecimento, se entender melhor, saber o que vai trazer felicidade para ele, saber quais são os seus talentos, quais são as suas potencialidades e tentar trazer condições para isso florescer. Um dos autores que fala muito nisso chama Daniel Pink. Ele escreveu um livro chamado, já está traduzido, né, Motivação 3.0, que fala disso, que ele fala que o ser humano, quando ele tem autonomia, quando ele tem condições de desenvolver sua maestria, aquilo que ele sabe fazer, e ficar cada vez melhor, realizar cada vez mais, e que ele tem um propósito maior, ele tem uma causa que ele acredita e ele dedica sua energia para aquilo, ele tem um impacto muito positivo na sua vida e na vida dos outros. Então, para mim, um gestor é aquele que soma essa característica do humano com a característica do saber fazer mesmo, com a tecnologia, com as tendências, com a gestão de processos e tudo mais. Bom, Vicente, a reflexão que acredito que fique aqui hoje, né, que foi deixada, é um modelo único não existe. Esses modelos eles precisam ser adaptados à realidade de cada organização, eles precisam ser repensados e é nosso papel, a nossa atuação enquanto profissionais no âmbito da administração, fazendo esse alinhamento, tendo a visão sistêmica e levando essa aliança a outros profissionais que existem nessa organização. Então, eu queria agradecer a você pela participação, por ter aceito o convite, e agradecer também ao Conselho Regional de Administração por mais esse evento de suma importância para que nós repensemos a nossa atuação. E eu comecei hoje dizendo, por que faço o que eu faço? Porque o que nós fazemos representa e deve representar mudanças para a sociedade, mudança na vida das pessoas. Então, eu costumo dizer que o profissional de administração ele precisa acreditar e perceber isso, perceber a importância da sua atuação no desenvolvimento da sociedade. Vai muito além de planejar, coordenar, organizar, comandar, dirigir, enfim, controlar. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Agradecemos, então, ao palestrante Vicente Gomes e à administradora Elizabeth Bastos pelas reflexões apresentadas nesta palestra e convidamos agora o administrador Leonardo Fuerte, superintendente-geral do CRA-RJ, para a entrega da lembrança e dos certificados deste evento.